meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estar com você em mais um GC Online, mais um momento para nós mergulharmos na Palavra de Deus, estarmos em comunhão, a sua vida é muito preciosa e vamos juntos então para mais esse programa, esse GC, você que está aí, mas também aqui comigo no estúdio, a pastora Lívia, a Fernanda, o Alisson, vamos embora então orar e adorar o Senhor para depois irmos para o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, que o Teu Espírito Santo nos conduza mais uma vez, fale aos nossos corações e glorifique o Teu nome em nós e através de nós. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego. Pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Glória a Deus. Qual que é o alvo da sua vida? Que o nosso alvo seja conhecer o Senhor, né? E se deleitar na presença dEle. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Na verdade, hoje é dia de tema livre aqui no GC Online. A gente tem periodicamente um dia que a gente foge um pouquinho do nosso estudo sugerido pela agenda, que nesse ano é no livro de João. E a gente tem essa liberdade de ir para outros textos. Você, no seu GC, na sua igreja também, tem aí, né, na sua igreja da Lagoinha, tem essa liberdade também. Mas hoje aqui no nosso GC Online nós vamos falar sobre relacionamento com Deus, né? O título é Ouça a Voz de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto com a gente nesse momento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Essa é uma história muito conhecida que a gente aprende desde o ministério infantil, né? Desde a salinha das crianças, a gente aprende, ouve sobre isso, a importância desse episódio. Eu queria convidar você para a gente ler junto. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, a Bíblia diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava
a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Glória a Deus. Esses versículos eles são só introdutórios. Quero convidar, inclusive, você para depois ler, continuar essa leitura, os próximos capítulos do livro de 1 Samuel. Na verdade, ler o livro todo, ler a Bíblia toda, que vai ser muito importante para a sua vida. Mas são só introdutórios para a gente falar sobre essa vida de relacionamento com Deus, essa vida de intimidade com Deus. Mas, a nível mesmo de introdução, eu queria focar um pouco nesse primeiro versículo do capítulo 3, que nós lemos do livro de 1 Samuel. Tem uma parte aqui no finalzinho do primeiro versículo que fala que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. E isso me leva a uma reflexão assim bem complexa. Raramente o Senhor falava com o povo que se chamava pelo nome dele. Raramente Deus estava falando, estava direcionando o seu próprio povo. Por quê? Porque o povo estava andando em um período de dureza de coração. O povo estava andando em um período de distanciamento de Deus, de distanciamento do relacionamento da presença de Deus. Eli, o sacerdote, tinha vários B.O.s na sua casa e vários problemas que Deus já tinha alertado para que ele resolvesse. E ainda assim, o coração duro era uma característica muito forte do povo de Israel. E a dureza do nosso coração nos afasta desse relacionamento, né? A dureza do nosso coração, a falta de humildade, de quebrantamento, nos afasta do relacionamento e da intimidade com Deus. É verdade. A gente tem que prestar muita atenção, porque a palavra fala que o Senhor transforma o coração de pedra em coração de carne. E a gente já comentou aqui para trás, né, do novo nascimento, uma das evidências é uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. Né? Então, antes eu era de um jeito, agora eu sou de outro. Antes eu ouvia a minha própria voz, a voz das pessoas, a voz do diabo. Mas hoje eu tenho a voz interior no meu coração que testifica a vontade de Deus para mim através das Escrituras, porque o Espírito Santo traz essa testificação. Essa é a voz do nosso coração, que é a palavra de Deus sendo falada. Mas é verdade que quando a gente está num lugar afastando meio de Deus assim, meio frio na fé, meio capengando, né? Meio lá, meio cá. É muito possível que as pessoas, Deus está falando, mas a pessoa não está ouvindo. Por quê? Porque ela não abre a Bíblia, né? Aí tem gente que fala, Deus está calado. Então você não está abrindo a sua Bíblia. Você está muito afastado das Escrituras. Você não está tendo tempo de devocional, não está tendo tempo de oração, de intimidade com Deus, de comunhão do corpo de Cristo. Porque lá, todas as vezes que a gente senta no culto e vê, né, ali a palavra revelada através das Escrituras pelo pastor, é a palavra de Deus falando com a gente. Deus está falando com a gente. Né? E nos nossos GCs, nossos encontros, nos discipulados, Deus está falando. Só que, às vezes, as pessoas elas só querem ouvir aquilo que elas querem naquela hora. Deus, eu quero uma resposta para essa área da minha vida. Deus está em silêncio, Ele não conversa comigo. Não, pera. Deus está resolvendo outras coisas, está falando um monte de outras coisas muito mais essenciais no momento, e a pessoa, ela às vezes, porque está toda desatenta, fria na fé, não está prestando atenção em outras coisas mais importantes que Jesus está querendo falar com ela, e ela está presa a seu próprio mundinho ali, né? E aí esse esfriamento espiritual, esse distanciamento, esse desapego com a palavra, com a oração, faz a pessoa não ouvir Deus mesmo.
Porque se você não abre a Bíblia, Deus não vai falar, não. É aquele senso de que Deus é meu funcionário, né? É, Deus né? é meu... Deus, ele tá vivendo em função de mim Não e ele é. precisa falar comigo o que eu quero que ele fale, na hora que eu quero que ele não fale. é assim. E Deus não está a nosso serviço, somos nós Nenhum precisamos relacionamento é estar a assim. serviço de Deus. Até nós, amigos, irmãos, na família, né? Tem situações que a gente precisa resolver, conversar, que não diretamente vai ser a resolução de uma coisa, porque vai ter que resolver outras primeiro. E o Senhor, Ele sabe nas nossas falhas ali, né? Então, a gente precisa prestar atenção, porque às vezes o esfriamento, o afastamento das pessoas em dizer não ouço a voz de Deus é porque elas estão escolhendo o tipo de voz que elas querem ouvir, o tipo de palavras que elas querem ouvir de Deus, né? É quase caixinha de promessas bíblico. Eu quero que Deus fale sobre isso. Se Deus não falar sobre isso, significa que Ele não está falando nada comigo. Não, peraí. Exatamente. É isso aí. E esse é o primeiro ponto só da nossa conversa aqui hoje. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, que foi uma coisa que Samuel não estava conseguindo naquele momento. Samuel não tinha tido ainda a experiência de ouvir o Senhor, então ele não tinha como reconhecer uma voz que ele não conhecia. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Muitas vezes, além de nós queremos colocar Deus nessa nossa caixinha e querer que Deus fale aquilo que a gente quer ouvir, a gente também confunde a voz de Deus com a voz da nossa alma, com a voz das nossas emoções. E esse é outro grande desafio da vida cristã. Porque se a gente não amadurecer espiritualmente, muitas vezes vão ter coisas que a nossa alma que está falando, é a nossa mente, é o nosso desejo, ou o nosso senso de justiça própria que está falando, e a gente está por aí dizendo que é Deus. Ah, porque Deus me falou que fulano, que cicrano é isso, é aquilo. Né? Deus me falou que enfim... Quando, na verdade, a nossa alma, o nosso coração, a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus, né, Fernanda? Nosso coração é enganoso. Oh, demais! Tem um livro aí muito famoso, chama O Poder Latente da Alma. Ele fala muito sobre isso. É bem interessante, assim, dá um nó na cabeça. Porque, né, assim, quantas vezes eu já não... Eu falei isso essa semana no meu GC. Quantas vezes eu já não me parei e falei assim... Isso é Deus que está falando comigo ou é algo que eu quero? Acho que a principal coisa que a gente tem que pensar é que Deus nunca vai te mandar fazer algo que vai contra os próprios princípios dele, né? Eu já ouvi, sei lá, de mulher solteira falando que Deus tinha falado que ela ia casar com um cara que era casado. Ai, como assim? Que confusão é essa, né? Isso não combina com Deus, assim, com o caráter de Deus. Então... Com certeza isso é a principal coisa, né? Deus nunca vai te mandar fazer algo que vai contra os princípios dele. A Bíblia, né, gente? A Bíblia é o nosso norte para tudo, para tudo. Todas as respostas que a gente precisa, elas estão aqui. E a gente só aprende a discernir a voz de Deus conhecendo. Samuel, ele não conhecia a voz de Deus até aquele momento. Deus, ele tinha escolhido Samuel antes do ventre da mãe dele, né? Quando eu era criança, a minha história favorita da Bíblia era Samuel. Todo dia eu pedia para o meu pai contar. Então, assim, a mãe de Samuel, Ana, era uma mulher estéril. Deus dá ali um filho mesmo da promessa, um profeta que foi escolhido antes mesmo do ventre da mãe dele, né? Então, o Senhor o conhecia, obviamente, e já tinha propósitos estabelecidos para Samuel. Foi o profeta que ungiu o rei Davi, né? Olha a história de Samuel, assim, tantos feitos maravilhosos. Mas Samuel ainda era um jovem que ainda não conhecia. Ele caminhava com Eli, ele conhecia os princípios, obviamente. Ele estava ali, morando dentro de um templo, mas ele ainda não conhecia. E ele soube discernir a partir da orientação do líder dele. E depois disso ele foi criando intimidade com o Senhor. Tanto que quantas vezes ele precisou ouvir Deus e ir lá fazer o que Deus tinha mandado. A partir daquele momento ele já conhecia, ele já sabia discernir o que vinha dele, o que vinha do Senhor. Então, por mais que seja difícil, acho que a forma mais clara que a gente tem de discernir a voz de Deus, diferente da nossa voz, é conhecendo o Senhor. Exatamente. Exatamente, esse é o caminho, né? O caminho para a gente reconhecer, discernir a intimidade com Deus. Intimidade significa comunhão íntima e pessoal, ou seja, é um relacionamento
que não é de fachada, né? Não é aquele relacionamento de aparências. A intimidade é uma realidade vivida constantemente. Eu sempre cito o ditado de que você só conhece uma pessoa de verdade quando você comer um pacote de sal com aquela pessoa. Acho que eu até já citei aqui no programa. Mas, gente, eu nunca vou... Parênteses aqui. Eu nunca entendi o que era, tipo, comer sal. Por que a pessoa vai comer um pacote de sal? Mas vou explicar o que significa, que eu fiquei muito feliz quando eu descobri. É que o sal demora a acabar. Então, você tem que demorar muito tempo de estadia com aquela pessoa pro sal acabar. Então, é isso. Você não porque vai pegar a colher e enfiar o sal na sua boca. Imagina. É porque tem a ver com o longo tempo que você passa com aquela pessoa. Até o sal acabar, demora, né? Exatamente. Enfim, fecha parênteses. No fim do pacote de sal, talvez você tenha tido uma ótima experiência ou não. Mas você conhece de fato uma pessoa quando você passa tempo com ela, porque intimidade é desenvolvida dessa forma. É comunhão íntima e pessoal. E nós precisamos viver isso com Deus. No Salmo 25, no verso 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Aquele que vive em intimidade, que tem uma vida de intimidade com Deus, tem acesso a segredos que aqueles que não têm relacionamento com Deus não vão ter acesso. É assim qualquer relacionamento. Você sai contando seus segredos para qualquer pessoa? Você sai falando da sua vida, da sua intimidade para qualquer pessoa? Não. Quem conhece você nos mínimos detalhes é quem convive muito com você. É quem tem acesso a lugares específicos do seu coração. Nós também só vamos ouvir algumas coisas da parte de Deus se nós tivermos essa familiaridade, essa intimidade. A partir do momento que Samuel ele ouviu a voz de Deus, ele foi selado pela voz de Deus. Nunca mais Samuel esqueceu da voz de Deus. Agora Samuel estava se tornando um profeta. O que era um profeta? O profeta era alguém que ouvia de Deus para comunicar ao povo, dentro do contexto aqui do Antigo Testamento. Depois que Samuel ouviu Deus, a vida de Samuel nunca mais foi a mesma. Porque Samuel se tornou tão íntimo de Deus que ele reconhecia a voz de Deus quando Deus falava. Às vezes você está andando em um lugar muito movimentado, no aeroporto, num terminal de ônibus, numa rodoviária, em algum lugar na igreja. Você ouve a voz de muitas pessoas, né? Muitas pessoas e o seu ouvido tanto faz. Mas quando no meio da multidão você ouve a voz, por exemplo, da sua mãe, do seu pai, ou do seu filho, parece que aquela voz ela se destaca no meio de todas as outras vozes, porque é uma voz que você tem intimidade. É a voz de alguém que você tem relacionamento. Então, na hora, você discerne, né? Você sabe quem está falando. Deixa eu só fazer um adendo, né? Nem só a voz. Quando eu sei na minha casa o barulho de subir na escada de quem está chegando. Se é meu pai, se é minha mãe, se é minha... O barulho do pé. A batida do portão, às vezes o barulho do carro. Sabe? O jeito que está... essa é minha mãe. É verdade. E realmente houve uma transformação na vida de Samuel depois dele ouvir a voz de Deus e discernir que era Deus. E a gente teve há um tempo atrás agora a reunião geral do Lagoinha One e o pastor Felipe Barros trouxe exatamente essa palavra, né, citou, né, sobre essa passagem de Samuel. E ele falou sobre algo muito interessante que é que ele destacou que Samuel morava no templo, né? Ana, como ela era estéril, ela prometeu, né, a Deus, fez essa promessa a Deus que consagraria, né, Samuel no templo e que entregaria ele, né, para o Senhor. Então ele morava lá. Só que é interessante a gente ver como o fato de ele morar lá não fazia com que ele conhecesse Deus. Deus precisou se manifestar a ele. Então, muitas vezes nós achamos que o fato de ou nós estarmos na igreja ou nós fazermos alguma coisa para Deus faz com que a gente conheça a Deus. E na realidade é que nós mudamos o nosso caminhar com Deus depois que a gente discerniu que era Ele. Depois que a gente começou a criar um relacionamento com Ele. Então é muito diferente. Foi até algo que você comentou, né, em alguns dos programas passados, que o fato de a gente ser filho de crente não torna a gente crentinho. E isso também não é porque nós ouvimos falar de Deus que nós conhecemos realmente quem é Deus. Então Samuel teve esse encontro, mesmo menino, né? E é igual a Fernanda falou também, eu quando era criança eu ficava doido, porque eu falava assim, como assim? Samuel, criança, meu Deus, eu quero ouvir Deus também. E a gente acha que a forma de ouvir Deus é exatamente só de forma audível, né? E é igual a pastora Lívia comentou, a gente ouve a palavra de Deus quando a gente lê a Bíblia, quando a gente aprende sobre isso. Então não é só assim que Deus se manifesta,
mas Samuel teve esse grande privilégio, né, de mesmo pequeno já ouvir de forma audível mesmo a voz de Deus, e isso transformou a vida dele. Exatamente. E é tão precioso porque a gente olha para Samuel como um menino que depois ele ouviu a voz de Deus, ele cresceu, ele se tornou um profeta e ele ouvia a voz de Deus de fora. Era audível, como o Alisson falou. Hoje, a gente tem a voz de Deus gritando dentro da gente. Sim. Aquilo que a gente chama de testemunho interior, o Espírito Santo falando ao nosso coração, comunicando a verdade, a vontade de Deus por meio da sua palavra, aplicando isso à nossa vida. E isso faz parte de um processo chamado amadurecimento espiritual. Quando nós temos intimidade com Deus, essa intimidade gera maturidade espiritual. Enquanto a nossa amizade com Deus ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, enquanto nosso relacionamento vai se tornando mais íntimo e profundo com Ele, mais nós vamos amadurecendo também espiritualmente. Antes da queda, o homem tinha um relacionamento fluido, um relacionamento direto, verdadeiro com o Senhor, sem precisar de intervenções. Quando Adão e Eva caíram, pecaram, o homem foi separado de Deus, houve uma ruptura nesse relacionamento. E agora? Como que fica? Agora o homem entra numa corrida, numa luta, numa batalha para poder se preencher de alguma coisa, porque estava faltando a voz de Deus na vida do homem. E assim que nós, no pecado, tentamos nos preencher. Até que Jesus ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia e dá a nós esse acesso a uma vida de relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ele restaura esse relacionamento com Deus. E então envia o Espírito Santo sobre nós, o próprio Deus habitando em nós, falando ao nosso coração. E eu faço essa pergunta para vocês aqui. A gente tem ouvido a voz do Senhor? A palavra fala que Jesus ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Então, se a gente quer entender, fala assim, não, pera, se eu sou filho de Deus, eu preciso abrir os meus olhos e prestar atenção, ler a minha Bíblia, ter o conselho da palavra para poder perceber que Jesus fala assim. Eu é que preciso entender que Jesus está falando e eu não estou alienada, né? Mas é interessante porque aqui a gente vê que Samuel era um menino. E depois que ele ouviu a voz de Deus, tudo mudou na vida dele. Mas é tão legal porque ele ia até o supervisor dele, né? Falam que aquele mentor, aquele discipulador, Sim. que era o Eli. Né? Então, na jornada cristã, por isso que a gente enfatiza tanto os grupos pequenos, o discipulado, o viver junto, né? O irmão ali é vida na vida, né? A gente fala tanto, a gente enfatiza tanto a importância de estar junto com o corpo de Cristo, caminhando junto mesmo à igreja do Senhor. Por quê? Um irmão maduro na fé vai ajudar você a entender as coisas espirituais. Aqui ele era pequeno ainda e ele foi conversar com Eli, olha, eu estou ouvindo uma voz. Será que é isso mesmo? E o irmão maduro na fé vai o quê? Analisar o irmão. Vamos ver aqui nas Escrituras. O que Deus está falando com você? Combina com as Escrituras, eu vou te orientar, vou te ajudar, vou orar com você, vou estar junto com você, para que você possa caminhar cada vez mais, né? Ouvindo a voz de Deus. E é tão bonito ver isso acontecendo aqui. É tão interessante ver isso acontecendo no nosso corpo de Cristo aqui na Terra. E a gente precisa entender que faz parte. A gente caminhar junto, viver igreja e entender que ouvir a voz de Deus é essencial e significa, quando eu estou ouvindo a voz de Deus, significa sim, que eu estou atento ao meu Pai. Né? Que eu sou ovelha do Senhor, porque Jesus falou, olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então é muito necessário a gente conhecer a voz de Deus. Amém. Tem até uma música do Criança Diante do Trono que fala, né? É minha favorita. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Mas qual que é a sua favorita agora? Samuel. Não, não tem nada a ver com isso. Samuel, Deus te ouve lá do céu. Mas também fundo profundo, mas cabe dentro de nós, né? Amém. É isso aí, Jesus. Amém. Ainda até cantando aqui hoje, gente. Tema livre é assim, né? A gente fica livre. É fluido, é fluido. Mas acontece, gente, que há um convite do Senhor para que a gente viva uma vida de intimidade, relacionamento e de amizade com Ele. Eu oro para que se cumpra na nossa vida aquilo que diz lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 11. A parte A do versículo diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Que nós sejamos amigos de Deus, ao ponto de nós ouvirmos os segredos do céu sobre os planos que Deus tem para serem realizados aqui na terra. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor Jesus, muito obrigado
pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo habitando em nós, por meio da natureza, por meio das formas que o Senhor mesmo escolheu para falar com a gente. Que o Senhor continue trazendo clareza e discernimento ao nosso coração, para que ouçamos a Tua voz e Te obedeçamos. Em nome de Jesus. Amém. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É tudo que eu quero pra mim.